Era um dia típico em Goiás, onde o sol brilhava forte e o movimento nos hotéis da região era intenso. Em meio à correria de hóspedes entrando e saindo, carregando malas caras e vestindo roupas elegantes, um homem de aparência humilde atravessou as portas de vidro do hotel mais luxuoso da cidade. Joaquim, de chapéu surrado e botas marcadas pelo tempo, parecia deslocado naquele ambiente. Com passos calmos e um olhar de quem sempre soube valorizar as coisas simples da vida, ele se aproximou do balcão da recepção. Do outro lado, uma recepcionista impecavelmente vestida ergueu os olhos e, em um instante, sua expressão mudou. Ela olhou Joaquim de cima a baixo, analisando suas roupas gastas e a simplicidade no jeito de falar. Com um tom frio e carregado de arrogância, ela perguntou: "O senhor tem certeza de que está no hotel certo?" Joaquim esboçou um sorriso discreto e respondeu com gentileza: "Tenho, sim, moça. Fiz uma reserva no nome de Joaquim Costa." A recepcionista franziu a testa, como se duvidasse das palavras dele. Olhou para a tela do computador e digitou o nome com desdém, soltando um suspiro impaciente. "Desculpe, mas não encontrei nenhuma reserva com esse nome. O senhor tem certeza de que não está confundindo com outro hotel?" Os poucos hóspedes que aguardavam ali perto começaram a perceber a situação. Murmúrios surgiram, olhares curiosos se voltaram para Joaquim. Mas ele permaneceu tranquilo, mantendo a educação que aprendeu com a vida. O que aquela recepcionista não sabia era que, em poucos minutos, ela se arrependeria amargamente de sua atitude. Porque Joaquim não era um simples viajante. Ele era ninguém menos que o tio de um dos maiores cantores do Brasil. E o que aconteceu depois deixou todos completamente sem palavras. Aproveite e se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder mais histórias como essa. Assista até o final para descobrir o desfecho dessa história. Joaquim sempre foi um homem simples, criado no interior de Goiás, onde a humildade e o respeito sempre falaram mais alto do que qualquer ostentação. Ele nunca se importou com roupas caras ou com a opinião dos outros sobre sua aparência. Para ele, o que realmente importava eram os valores que carregava no coração. Naquele dia, ele havia viajado para a cidade a convite do próprio sobrinho, um dos cantores mais famosos do Brasil. Mas, ao chegar ao hotel onde ficaria hospedado, se deparou com uma recepção que não era nada acolhedora. A recepcionista, sem sequer esconder o desprezo, o olhava como se ele não pertencesse àquele lugar. O desconforto era evidente, mas Joaquim, acostumado com as durezas da vida, manteve a calma. Ele sabia que o dinheiro e a fama podiam mudar as pessoas, mas o caráter verdadeiro sempre se revelava nos pequenos gestos. "Minha reserva pode estar no nome do meu sobrinho", explicou ele, tentando facilitar a busca. Mas, em vez de ajudá-lo, a recepcionista revirou os olhos e soltou uma risada irônica. "Seu sobrinho? E quem seria ele?" Naquele momento, sem imaginar a reviravolta que estava prestes a acontecer, ela cometeu um erro que jamais esqueceria. Porque, quando a verdade viesse à tona, tudo mudaria completamente. Joaquim suspirou, ainda mantendo a paciência, e respondeu com a mesma simplicidade de sempre: "Meu sobrinho é o Leonardo, aquele cantor sertanejo." Ao ouvir o nome, a recepcionista parou por um instante. Seu olhar carregava um misto de incredulidade e desdém. Ela cruzou os braços e soltou uma risada abafada. "O senhor quer dizer o cantor Leonardo? O mesmo que lota shows e tem milhões de fãs?" perguntou com ironia. Joaquim apenas confirmou com um aceno de cabeça, sem se abalar. Mas a recepcionista não acreditou. Para ela, aquele homem simples, de roupas gastas e jeito pacato, não tinha nenhuma relação com o artista famoso. "Olha, senhor, muitas pessoas tentam usar o nome de celebridades para conseguir vantagens. Se o senhor não tem uma reserva confirmada, infelizmente não posso fazer nada", disse ela, impaciente. Os olhares ao redor começaram a se intensificar. Alguns hóspedes cochichavam entre si, enquanto outros observavam a cena com curiosidade. Joaquim, no entanto, não se alterou. Ele sabia que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E foi exatamente isso que aconteceu no momento seguinte. De repente, um funcionário do hotel, que havia ouvido a conversa, se aproximou apressado.
Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Joaquim, e sua expressão mudou na hora. Seu Joaquim! Que honra tê-lo aqui! O senhor veio para o evento com o Leonardo. A recepcionista ficou paralisada. A cor sumiu de seu rosto enquanto ela olhava de Joaquim para o colega, tentando entender o que estava acontecendo. Sim, sim. Eu avisei que tinha uma reserva, respondeu Joaquim, com a serenidade de quem não precisava provar nada para ninguém. O funcionário rapidamente confirmou no sistema e encontrou a reserva. Não havia dúvidas. Joaquim era realmente o tio do cantor Leonardo e sua estadia já estava garantida. A recepcionista sentiu o peso da situação. Havia tratado com desprezo alguém que, além de ser um hóspede legítimo, tinha uma ligação direta com uma das figuras mais importantes da música sertaneja. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais inacreditável e deixou todos completamente sem palavras. A recepcionista engoliu seco. Sua postura arrogante deu lugar a um olhar perdido, sem saber como reagir àquela situação. Joaquim, no entanto, manteve a calma de sempre. Ele não precisava levantar a voz ou exigir respeito. Sua própria história já fazia isso por ele. Mas a essa altura, a confusão já havia chamado a atenção de outros funcionários e hóspedes do hotel. O gerente, que passava pelo saguão, percebeu a movimentação e se aproximou rapidamente. Ao ver Joaquim, ele arregalou os olhos e, sem pensar duas vezes, caminhou até ele com um sorriso aberto. Seu Joaquim, que prazer tê-lo aqui. Como foi a viagem? A recepcionista ficou ainda mais pálida. Ela olhou para o gerente e depois para Joaquim, sem acreditar no que estava acontecendo. Ele realmente tem reserva? Perguntou em um tom hesitante. O gerente franziu a testa, surpreso com a pergunta. Mas é claro. Seu Joaquim é um hóspede muito especial. Ele é tio do Leonardo. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. A recepcionista, que até minutos atrás tratava Joaquim com descaso, agora não sabia onde enfiar a cara. Eu não sabia, murmurou ela, tentando encontrar uma justificativa. O gerente balançou a cabeça, desapontado. Não importa quem ele seja. Todo hóspede deve ser tratado com respeito, disse ele, em um tom firme. Joaquim, com sua humildade de sempre, apenas sorriu. Ele não queria confusão. Não precisava de reconhecimento ou tratamento especial. Mas naquele momento, uma grande lição havia sido dada. A recepcionista, envergonhada, tentou se desculpar. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente, algo que ninguém esperava. Antes que a recepcionista pudesse dizer qualquer coisa, um burburinho começou a se espalhar pelo saguão. Hóspedes cochichavam entre si, funcionários olhavam surpresos e, de repente, a porta do hotel se abriu novamente. Dessa vez, quem entrou foi um homem alto, vestindo roupas despojadas, mas com uma presença inconfundível. Era Leonardo. O próprio cantor havia chegado ao hotel e, ao notar a movimentação em torno do tio, percebeu imediatamente que algo estava errado. Sem perder tempo, ele se aproximou e olhou diretamente para Joaquim. Tudo certo, tio? O senhor já conseguiu sua chave? Perguntou, com um sorriso amigável, mas um tom de preocupação na voz. A recepcionista, que até então estava paralisada, arregalou os olhos e levou as mãos à boca. Era como se a ficha finalmente tivesse caído. O homem simples que ela havia desprezado era realmente da família de um dos maiores nomes da música sertaneja. Senhor Leonardo, eu não sabia, gaguejou ela, tentando se justificar. Leonardo virou-se para ela, ainda sem entender completamente a situação. Não sabia o quê? Perguntou, com a expressão séria. O gerente interveio rapidamente, tentando contornar o constrangimento. Houve um mal-entendido, mas já está tudo resolvido. Seu Joaquim já tem a suíte garantida, como sempre. Leonardo cruzou os braços e olhou ao redor, percebendo os olhares atentos das pessoas que acompanhavam tudo. Ele então respirou fundo e falou em um tom firme, mas sem perder a calma. Sabe, tem uma coisa que meu tio sempre me ensinou. Respeito não se mede pela roupa que alguém veste. A recepcionista abaixou a cabeça, envergonhada.
Ela sabia que tinha errado feio. Mas o que Leonardo fez em seguida pegou a todos de surpresa e mudou completamente o rumo da situação. Algo que ninguém ali jamais esqueceria. Leonardo olhou para o tio, depois para a recepcionista e, em seguida, para todos ao redor. O ambiente estava em silêncio absoluto, todos aguardando o que ele faria a seguir. Com um sorriso leve, mas sem esconder a seriedade no olhar, ele se dirigiu ao gerente. Quero saber uma coisa. O hotel de vocês trata todos os hóspedes dessa maneira ou só aqueles que não chegam aqui vestidos de terno e gravata? O gerente engoliu seco. Não, senhor Leonardo, de forma alguma. Foi um erro lamentável, e nós garantimos que isso não acontecerá novamente, respondeu, visivelmente constrangido. Leonardo balançou a cabeça e, sem rodeios, disse: Espero que não. Porque não importa quem seja, todo mundo merece respeito. Ele então voltou-se para Joaquim e colocou a mão em seu ombro. Tio, vamos embora. Não quero que o senhor fique em um lugar onde tratam as pessoas assim. A recepcionista ficou boquiaberta. O gerente tentou argumentar, mas Leonardo foi direto. Se meu tio foi tratado desse jeito, imagino como outros hóspedes passam por situações parecidas sem que ninguém veja. Isso não é só sobre ele, é sobre respeito com qualquer pessoa que entrar por essas portas. Os cochichos aumentaram. Muitos hóspedes concordavam com Leonardo. Alguns até balançavam a cabeça em reprovação pelo que havia acontecido. Joaquim, com sua humildade de sempre, olhou para o sobrinho e sorriu. Não se preocupe, meu filho. Eu já estou acostumado com esse tipo de coisa. Mas Leonardo foi firme. E é exatamente por isso que não pode continuar acontecendo. Sem mais delongas, ele pegou o telefone e, na frente de todos, fez uma ligação para a equipe responsável por sua hospedagem. Cancela tudo aqui. Vamos para outro hotel. O impacto foi imediato. A recepcionista ficou sem reação, o gerente ficou pálido e os funcionários se entreolharam em silêncio. Um dos maiores artistas do Brasil estava se retirando do hotel por conta de um erro que poderia ter sido evitado com um simples gesto de respeito. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Algo que ninguém esperava e que serviria como uma grande lição para todos. Enquanto Leonardo e Joaquim saíam do hotel, o impacto da decisão já podia ser sentido. Hóspedes comentavam entre si, alguns até aplaudiam a atitude do cantor. A recepcionista, ainda em choque, percebeu tarde demais o tamanho do erro que havia cometido. Poucas horas depois, a notícia já havia se espalhado. Nas redes sociais, fãs de Leonardo e internautas começaram a comentar o ocorrido. Muitos elogiaram a postura do cantor, destacando a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua aparência. A repercussão foi tão grande que o próprio hotel precisou se manifestar. Em uma nota oficial, a administração pediu desculpas pelo ocorrido e garantiu que medidas seriam tomadas para que algo assim não voltasse a acontecer. Mas para Joaquim, nada disso fazia diferença. Ele não guardava rancor, nem desejava que ninguém fosse punido. Seu único desejo era que aquela situação servisse de aprendizado. E serviu. No novo hotel para onde foram, ele foi recebido com respeito e hospitalidade, exatamente como qualquer pessoa deveria ser. Sentado ao lado do sobrinho, com um café quente em mãos, Joaquim sorriu e disse: Eu te disse que isso não era novidade para mim. Mas, dessa vez, acho que eles aprenderam a lição. Leonardo riu e concordou. Aprenderam sim, tio. E o Brasil inteiro aprendeu junto. Porque no final das contas, aquela história não era apenas sobre um erro de atendimento em um hotel. Era sobre algo muito maior, o respeito que todos merecem, independente de sua aparência, status ou dinheiro. E você? Já presenciou alguma situação parecida? Acha que o Leonardo tomou a atitude certa? Conta pra gente aqui nos comentários. Se gostou da história, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!